Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do seu professor ou professora de sala. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Nessa semana, iremos aprender um pouco mais sobre as figuras geométricas. Atividade 18.1. Nesta atividade, iremos explorar novamente alguns sólidos geométricos já trabalhados em atividades anteriores. Para iniciarmos, vamos fazer uma brincadeira. Vou mostrar um sólido geométrico e você deve dizer como são chamados e algumas características que lhes chamam a atenção. Preparado? Então vamos lá. Que figura geométrica é essa? Isso mesmo, é uma pirâmide. Quais são as suas características? A pirâmide tem essa ponta e as suas faces são triangulares e se encontram em um ponto só. E esta figura? Você se lembra como ela se chama? Este é o cone. Ele tem uma pontinha assim como a pirâmide, mas sua base e as suas laterais são arredondadas. Parece até uma casquinha de sorvete, não é mesmo? E este sólido geométrico? Você lembra como se chama? Isso, este é um prisma. Você lembra de algumas características? Bom, o prisma pode ter várias formas. Ele sempre parece ser uma caixinha, mas pode ter base de diferentes formatos, como triângulos, quadrados, hexágonos e outros. Você lembra como se chama esse sólido geométrico? Ele tem a forma do dado, mas esse não é seu nome matemático. Isso mesmo, ele é um cubo. O cubo possui 6 lados iguais. E por último, como se chama este sólido geométrico? Este tem um nome bem comprido. Isso, ele é o paralelepípedo, o mesmo nome dado àquelas pedras que formam a rua. Assim como o cubo, ele também possui 6 lados. 4 lados são iguais entre si, com o formato de retângulos. Já os outros 2 lados são faces de quadrados. Parece também uma caixa de sapato, não é mesmo? Agora que já relembramos alguns sólidos geométricos, pegue novamente os sólidos que você montou nas atividades anteriores. Vamos fazer uma brincadeira. Você deverá pegar seus sólidos, uma folha que pode ser a do seu próprio caderno de matemática e um lápis. Você irá colocar seu sólido na folha e irá traçar em volta dele. O desenho ficará como um carimbo do sólido geométrico.
Vá fazendo esses desenhos com todas as faces de todos os sólidos geométricos. Responda. O que você observou em relação às figuras que obtiveram ao contornar as faces de um sólido? Esses contornos dos sólidos geométricos lembram figuras geométricas, não é mesmo? Os alunos do quarto ano da professora Luciana fizeram a mesma brincadeira. Vamos conferir na página 15. Observe as faces das diferentes caixas. Será que você consegue adivinhar de que sólido geométrico elas vieram? Você deverá ler as afirmações de A a D e indicar se estão certas ou não. Se estiverem erradas, você deverá corrigi-las. Utilize os seus sólidos para auxiliar na análise das afirmações. Por exemplo, na afirmação do item A, pergunta-se se o círculo pode ser uma das faces do cilindro ou do cone. Pegue seu cilindro e seu cone e veja se alguns desses sólidos possuem uma face arredondada. Assim ficou bem mais fácil, não é mesmo? Bons estudos! Atividade 18.2. Vamos observar novamente os contornos das faces que vimos na atividade anterior. Responda. O que vocês observam em relação aos contornos dessas figuras? Podemos perceber que temos contorno redondo, alguns com uma ponta e outros com lados retos. Temos triângulos, retângulos, figuras com 5 e até 6 lados. Nos contornos da atividade anterior, temos alguns circulares e outros poligonais. Vamos descobrir nessa atividade de agora o que são polígonos. Abra seu livro na página 16 para conferirmos. Observe esses polígonos. O que eles possuem em comum? Como podemos classificar um polígono? Polígonos são figuras planas fechadas, formadas por linhas retas que não se cruzam. Podemos dizer então que todas essas figuras são polígonos, certo? Será que você consegue nomear cada uma delas? Escreva seus nomes no espaço indicado. Em seguida, observe as figuras da questão 2. Utilizando o que já aprendemos, assinale quais são polígonos ou não. Responda. É possível separar essas figuras em grupos diferentes? Qual seria o critério adotado? Quantas figuras você encontrou formadas por linhas curvas e por linhas retas? Você encontrou figuras fechadas? Quais? Nesse grupo de figuras há polígonos? Se há, marque-os com a letra P. Por fim, escreva com suas palavras quais são as características dos polígonos. Atividade 18.3. Você já desenhou figuras geométricas em malhas? Podemos desenhar em malhas quadriculadas, triangulares ou até mesmo pontilhadas. Nessa atividade, iremos observar algumas figuras desenhadas em uma malha pontilhada. Abra seu livro de atividades na página 17. Observe os polígonos desenhados na malha pontilhada. O que essas figuras possuem de semelhante? E de diferente? Será que podemos classificá-las em alguns grupos? Observe as instruções de A a C. Pede-se que você pinte as figuras a partir de critérios de números de lados. Após pintar, você deverá escrever como são chamados polígonos com 3, 4 e 5 lados. Um polígono de 3 lados é chamado de triângulo. Os triângulos podem ter os lados com tamanhos diferentes, mas se é um polígono com 3 lados, é um triângulo. Normalmente, chamamos uma figura de 4 lados de quadrado ou retângulo, mas um polígono de 4 lados possui um nome matemático. Polígonos com 4 lados são chamados de quadriláteros. Essa palavra significa literalmente 4 lados. Já um polígono com 5 lados é chamado de pentágono. Penta significa 5, assim como quando um clube ganha um campeonato 5 vezes e é chamado de pentacampeão.
Atividade 18.4. Agora que já aprendemos o que é um polígono, vamos focar somente neles nessa atividade, tudo bem? Cada parte do polígono possui um nome. Vamos descobrir quais são na página 18. Nos polígonos, os traços, os lados do desenho são chamados de lado. Onde esses lados se encontram e formam uma pontinha, chamamos de vértice. Na parte de dentro dos polígonos, entre um lado e outro, temos o ângulo. E é por isso que os polígonos têm esse nome. Poli significa vários e gono significa ângulos. Então, polígonos são figuras com vários ângulos. Os polígonos são nomeados de acordo com o número de lados que os compõem. Também podemos contar o número de ângulos e vértices. Pensando nisso, observe o quadro da questão 1 e complete. Observe a figura e o seu nome. Complete a tabela contando o número de lados de vértices. Por fim, reflita sobre a pergunta presente no item A. Se o espaço não for suficiente, utilize seu caderno de matemática para responder. Atividade 18.5. Você já trabalhou com malha quadriculada? Nessa atividade, iremos descobrir um polígono secreto. Abra seu livro na página 19. Observe esses pontos na malha quadriculada. Será que você consegue descobrir qual polígono será representado? Siga as instruções presentes no item A para desenhar. Observe seu desenho e responda os itens B e C. Você formou um pentágono, certo? Essa figura possui 5 lados e 5 vértices também. Será que você consegue identificar quantos ângulos há nessa figura? Lembrando que ângulo é a abertura interna entre os dois lados. Ficou difícil? Observe a figura que você desenhou novamente. Observe a parte de dentro do desenho. O ponto A, que é uma vértice, é a junção dos lados A e B, e A e C, certo? Percebe que esses dois traços formam uma abertura na parte de dentro da figura, como um telhado? Essa abertura é chamada de ângulo. Vamos observar outro ângulo. Olhe o vértice D. Aqui temos a junção dos lados ED e CD. Aqui a abertura está retinha. Aqui chamamos de ângulo reto. Será que há outros ângulos retos nessa figura? Para entendermos um pouco mais sobre os ângulos, vamos fazer a experiência presente na questão 2, na próxima página, a número 20. Para realizá-la, você irá precisar apenas de uma folha de papel. Leia as instruções e dobre sua folha de papel. Perceba o ângulo reto que você formou. Veja outros exemplos de ângulos retos. São os cantos dos objetos, como na caixa e na lousa representados. Será que agora você consegue encontrar os outros ângulos retos do polígono que desenhamos? E será que você consegue encontrar ângulos retos em objetos aí na sua casa? Este será o desafio desta semana. Essas foram as atividades e as propostas desta semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer-em-casa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, todas as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal 3.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de vê-las e acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento.
Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.